do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está. Na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, sim, Senhor, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, e é o meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, cante a ele, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, ali, Senhor, é verdade. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Ajo que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. E ajo que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. E acho que houver, sempre será Deus. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Boa noite para todos vocês que nos acompanham nesse culto, nessa transmissão ao vivo. E confesso para os irmãos que é uma alegria, né, poder estar aqui compartilhando um pouco mais da palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ficamos com o coração apertado, né? Eu estava comentando com os meninos quando cheguei aqui, de chegar e olhar para os bancos e os irmãos não estarem aqui. Mas é o tempo, e nós respeitamos o tempo que o Senhor nos concede, né? E, assim, o Senhor ministrou uma palavra no meu coração, e eu vou precisar da ajuda dos irmãos que estão aí nos seus lares, nos acompanhando, porque eu já vou deixar uma lição de casa. E qual que é essa lição de casa que eu vou deixar para a igreja? Mateus, o capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20. Os irmãos sabem que aqui o nosso culto, a nossa transmissão ao vivo, ela tem um tempo, né, um pouco mais curto com relação ao tempo que nós temos do culto aqui no templo. Então, eu não vou estar lendo todo esse texto,
mas o que nós vamos estar falando nessa noite tem a ver com esse texto de Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao 20. Amém? Então, diante de tudo que nós temos ouvido na mídia, televisão, redes sociais, com relação a essa pandemia, a esse tempo que nós temos vivido, né, dessa pandemia do Covid, eu tenho tentado acompanhar, né, o que a mídia tem falado, e por esses dias o Senhor ministrou no meu coração de trazer para a igreja hoje, de nós estarmos falando sobre 3 palavras. Nós vamos falar o que a Bíblia diz acerca dessas 3 palavras. E a primeira palavra que eu gostaria de comentar com vocês hoje, de nós pensarmos hoje, é a palavra isolamento social. Isolamento é a palavra. Essa palavra ela está em alta por esses dias, né? Sabemos que, por causa da pandemia que estamos enfrentando, a recomendação que mais temos ouvido é sobre a importância do isolamento social, com o intuito de evitar a proliferação do vírus. E essa é uma ação, é uma medida preventiva que visa manter as pessoas o menos expostas possível. Porém, pensando nessa palavra, a Bíblia nos mostra que há séculos a humanidade está sujeita a um isolamento. E esse isolamento, ao contrário desse que nós estamos vivenciando hoje, ele não tem nenhum benefício. Muito pelo contrário. Todos os males que enfrentamos hoje têm como base esse isolamento. Que isolamento é esse que a palavra de Deus diz? Aí, indo lá para Mateus, no capítulo 15, no versículo 8, quando Jesus ali está, né, diante de um confronto com os fariseus e com os escribas, acerca do porquê que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, Jesus ali então confronta esses homens, os fariseus e os escribas, de que eles estavam se preocupando demais com algo que os discípulos fizeram naquele momento, mas a lei propriamente dita, eles não estavam dando importância. E aí no versículo 8, Jesus ele está falando assim, ó, este povo, porém, Jesus ele já está, né, aqui apontando aonde verdadeiramente está o problema. E para nós vermos um pouquinho a mais sobre esse problema, lá em Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim, ó, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo nos traz. Que isolamento é esse que nós estamos vivendo, que nós estamos passando por ele? E isso, irmão, já faz séculos. Desde que o pecado entrou no mundo, a humanidade enfrenta este isolamento. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estão separados, estão afastados. Esse é o sentido desta palavra destituídos. Estão longe, estão colocados à parte da glória de Deus. E o texto também nos mostra por que ocorreu essa destituição, por que houve essa separação, por que desse isolamento? Porque todos pecaram. Quando eu estava pensando nessa parte aqui, que esse isolamento de Deus, da humanidade com Deus, foi causada porque todos pecaram. Eu me lembrei de uma reportagem que eu vi sobre um médico infectologista. Esse médico ele estava explicando o porquê da importância do isolamento social nesse tempo aqui agora que nós estamos vivendo. E aí ele fez uma conta um pouco rápida na entrevista que ele estava dando, e ele falou que a transmissão do vírus, ele disse assim, que se uma pessoa infectada, ela tem potencial de infectar 2 pessoas por dia. Então, uma pessoa infectada hoje, no meio da sociedade, ela pode infectar 2 pessoas. Essas 2 pessoas podem infectar mais 2 pessoas, cada uma, já são 4. Essas 4 podem infectar mais 2 cada uma, já são 8. Ou seja, completando 15 dias, já daria um total, mais ou menos pela conta do médico, 32.700 pessoas infectadas. Uau! É muita gente em 15 dias. E aí, comparando com o que diz lá, Romanos 5,
o versículo 12, a palavra do Senhor nos diz assim, ó: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, com relação ao pecado, que hoje nós podemos comparar como sendo também um vírus, uma doença que separou a humanidade de Deus, não acontece como está acontecendo com o Covid, que uma pessoa infecta duas, essas duas vai de duas em duas. Não. A Bíblia diz que por um homem, um único homem, que homem é esse? Adão. Por um homem, o pecado entrou no mundo. E então, por isso, todos pecaram. Um único homem infectou a todos. Então, pensando nisso, eu fiquei imaginando, falei, Senhor, será que hoje nós temos um problema maior do que o Covid-19? Será que hoje há no nosso meio uma infecção, uma doença mais grave, uma doença mais letal do que o Covid-19? Eu acredito que o que a Bíblia diz é que sim. Então, esse algo também trouxe uma consequência. E que consequência foi essa? Esse mesmo versículo de Romanos, do capítulo 5, do versículo 12, diz que por um homem o pecado entrou e a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, que consequência é essa que esse versículo nos mostra? A morte. Então, assim como o Covid, o pecado, ele também mata. E esse mesmo texto nos traz essa verdade de que o pecado, ele não entrou sozinho no mundo. Não, ele traz uma bagagem. É como se o pecado trouxesse uma malinha junto com ele. E que malinha que é essa? A morte. Que morte é essa que a Bíblia nos fala? Essa morte, ela não é somente a morte física, mas sim a morte espiritual. A morte que é a separação de Deus, que o pecado trouxe ao mundo. A morte do relacionamento com Deus, a morte da comunhão com Deus, que o homem perdeu por causa da desobediência. Então, pensando bem, tem sim um vírus pior do que o Covid. Tem sim um problema no nosso meio, na nossa sociedade, na humanidade, pior do que o Covid. E pensando nisso, daqui a algum tempo nós cremos que esse isolamento ele vai acabar. Essa restrição que nós estamos vivendo, ela vai acabar. Nós cremos nisso, nós temos orado por isso, para que se descubra a vacina, para que se descubra as soluções para poder nós voltarmos as nossas vidas ao normal. Mas e quanto ao isolamento de Deus? Um problema que a humanidade enfrenta há séculos. Como resolver isso? E aí então vem a segunda palavra que eu gostaria de pensar com vocês hoje, que é a palavra limpeza. A palavra do Senhor, ela também nos fala neste texto de Mateus acerca da limpeza. Limpeza também é uma palavra que nós temos visto que está sendo muito falada nesse tempo. E essa palavra ela tem como um personagem principal o álcool em gel, que inclusive está aqui, passei, né, na minha mão. Tem o personagem principal, álcool em gel. Mas e a Bíblia? O que ela diz sobre a limpeza? Lá em Mateus, no capítulo 15, do versículo 15 ao 20, se nós fôssemos ler lá o que a palavra de Deus nos diz, depois que Jesus teve aquele confronto com os escribas e fariseus, e que Jesus falou lá para eles que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai pela boca, porque aquilo que sai pela boca vem do coração, e aquilo que está no coração é o que contamina o homem. Os discípulos foram, né, na pessoa de Pedro, perguntar para Jesus, mas Jesus, o que significa isso? Como assim? Explica para a gente essa parábola. Explica para nós essa parábola. E ali, então, do versículo 15 ao 20, é Jesus falando com os discípulos. O que significava essa questão de que o que contamina o homem é o que sai da boca, não é o que entra, que era o que os fariseus e os escribas estavam ali tentando debater com Jesus. Então, eles estavam muito apegados à questão da tradição, porque entre os judeus havia essa tradição, que comer sem lavar as mãos era um pecado. E os discípulos chegaram e foram comer sem lavar as mãos. Então eles foram para cima de Jesus, que era o mestre. Como os seus discípulos estão comendo e não estão lavando a mão? E aí então Jesus vai e fala para aqueles fariseus e para aqueles escribas que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. O que sai da nossa boca? As palavras. Elas é o que contamina o homem. Por quê? Porque elas vêm
do coração. E aí o que Jesus ele fala lá também, no versículo 18, Jesus ele vai falando, né? Mas o que sai da boca vem do coração, e é por isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso sai do coração. A Bíblia diz que da boca fala o que está cheio o coração. Fiquei pensando, depois que esse período que nós estamos passando terminar, os cientistas, as pessoas responsáveis que estão aí empenhadas, conseguirem ali descobrir a vacina, a cura para o Covid, o isolamento terminar, as pessoas forem liberadas para poder voltar para os seus trabalhos, para poder voltar para as suas atividades, fiquei pensando, os adultérios, eles vão ter acabado? Os homicídios, eles vão ter acabado? Os assaltos, a dependência química, os estupros, vão ter acabado? Muito provavelmente, infelizmente, não. O Covid vai passar, mas e esses comportamentos, essas coisas que a gente vê acontecendo na nossa sociedade, não é de hoje. Eles vão passar? Eles vão acabar? Acredito que não. E por quê? Porque a vacina contra o Covid, ela só vai funcionar contra o Covid. A vacina contra o Covid não vai funcionar para curar e restaurar um coração tomado pelo pecado. Ela não vai funcionar para restaurar a comunhão do homem com Deus. Para essa doença, para esse vírus, a vacina contra o Covid não vai ter efeito. Não vai funcionar. Então, perceba que nesse texto de Mateus 15, Jesus ele está falando não da contaminação do corpo, mas da contaminação espiritual, da contaminação do coração. A alma, o coração do ser humano não é contaminado pelo que comemos, e nem se estamos ou não com as mãos limpas, mas sim pelo que vemos e ouvimos. Essas são as portas de entrada para o nosso coração, o que vemos e o que ouvimos. Então, é assim que o pecado, ele potencializa, ao entrar pelos nossos olhos, ao entrar pelos nossos ouvidos, chegando no nosso coração, é assim que ele potencializa, que ele fortalece a nossa humanidade caída. Estas ações e pensamentos é que contaminam o homem. Então, diante disso, diante desse isolamento, diante dessa quarentena que nós estamos vivendo, nós estamos tomando cuidado com o que nós estamos vendo? Porque agora estamos tendo mais tempo, não é verdade? Nós estamos cuidando do que estamos vendo? Nós estamos cuidando do que estamos ouvindo? Nesse tempo de coronavírus, temos tantas recomendações acerca de higiene, e todas elas são importantes, todas elas precisam ser feitas, precisam ser cumpridas. Limpeza com relação ao nosso corpo, com relação às nossas casas. Tem pessoas que tiveram que se renovar, que se descobrir. Teve pessoas que construíram até um tipo de um armário para deixar na entrada de casa, para ter onde colocar o sapato que vem da rua, para não entrar com o mesmo sapato dentro de casa. Teve postagens dessa no WhatsApp. O marido lá teve uma ideia de fazer um armarinho e deixar na entrada de casa. Para quê? Por causa do cuidado de não entrar em casa com o sapato que veio da rua. Então, todos esses cuidados estão sendo feitos. Mas, será que de igual modo estamos cuidando também da nossa alma? De igual modo, estamos cuidando também do nosso coração? Então, a vacina contra o Covid, aqui no meu esboço, né, coloquei em negrito e letra maiúscula e sublinhado. A vacina contra o Covid só irá funcionar contra o Covid. E contra o pecado? O que funciona? Para nós pensarmos, né? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim, eu gostei demais deste versículo, e aqui caberia João 3,16, né? Mas eu vou em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz assim, esta afirmação, olha só, esta afirmação, não é axiologia, não é achismo, não, essa
Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Que afirmação é essa? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a afirmação que a palavra de Deus traz para o meu coração, para o seu coração. Contra o pecado, o que funciona é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim, ó: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Irmã, estamos falando do quê? De limpeza. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus. Como assim chegai-vos a Deus? Mas nós não estamos isolados de Deus? Não estamos separados de Deus? Não pode ter contato, não é verdade? A recomendação dos dias de hoje é que o isolamento não pode ter contato. Mas aqui o versículo está falando, chegai-vos a Deus. Como assim chegai-vos a Deus? Chegai-vos a Jesus Cristo. Chegai-vos a Ele com arrependimento. Chegai-vos a Ele com o coração contrito. Chegai-vos a Deus. E Ele se chegará a vós outros. Jesus está esperando. Jesus está pronto. Jesus já pagou o preço que tinha que pagar lá na cruz. E agora Ele está esperando vocês a chegar a Ele. E isso é muito importante, porque o versículo continua falando: purificai as mãos, pecadores, para se achegar a Deus, para ser restituído à comunhão com Deus. É necessário purificação. Estamos passando por um tempo onde limpeza está sendo essencial, porque é um meio de evitar o contágio. Irmãos, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Deus é santo, Deus é puro, Deus é limpo. Então não dá para se aproximar de Deus, para tentar se relacionar com Deus com o coração sujo, contaminado pelo pecado. Então tem que ter purificação. Como que se purifica? Jesus é o único que purifica. E vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. O coração precisa ser limpo. Não é simplesmente as mãos, não é simplesmente os pés, não é simplesmente tossir aqui no cotovelo. Não é simplesmente evitar 2 metros de distância da pessoa para que não seja um agente de transmissão para outra pessoa. É necessário limpar o coração. A limpeza tem que ser interna. E aí vem, se porém andarmos na luz, 1 João, capítulo 1, versículo 7 e 9. Eu estou tentando ir meio devagar por causa da Tânia, mas tem hora que não dá. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Preciso fazer um parêntese aqui. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz. O que está falando aqui esse versículo? Que nós temos que ser imitadores de Cristo. Cristo é a luz. Então, ó, se, porém, andarmos na luz, se andarmos com Cristo, estarmos com Cristo, copiarmos a Cristo, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Vou abrir um parênteses aqui, depois a gente continua o versículo. As pesquisas estão mostrando que, por causa do isolamento, está aumentando o índice de violência doméstica. Gente, o negócio está complicado. Ontem eu estava vendo nas mídias e isso está em todos os países. Em alguns, teve um aumento de 50% no índice de violência doméstica. E sabe por que isso está acontecendo? Porque as pessoas simplesmente não estão conseguindo conviver umas com as outras. Mas quando se fala de que as pessoas não estão conseguindo conviver umas com as outras, não é com o estranho, é com a pessoa da própria família. Porque as pessoas estão em isolamento nos seus lares, é dentro de casa, é o marido com a esposa, é os pais com os filhos, que entra ali uma tia, um tio, um primo, uma prima, uma avó, dependendo do tamanho da família e quem mora na mesma casa. As pessoas não estão conseguindo conviver umas com as outras. Mas na hora que descobrirem a vacina para o Covid, que nós cremos que isso está perto, que vai acontecer, todo esse isolamento vai terminar. Como ficará esses relacionamentos? Para esses isolamentos, esses relacionamentos que estão sendo machucados neste tempo aqui agora, o que vai curar? Essas feridas que estão sendo abertas. Sabe por que isso está acontecendo? Porque as pessoas, não estão andando na luz. Não estão copiando Jesus. Não estão andando com Jesus. E por isso não estão conseguindo viver umas com as outras. E isso tem machucado as famílias, isso tem desfeito famílias. Então, diante disso, o que eu concluo? Na minha cabeça, que lendo o texto, que as famílias precisam de Jesus.
para que elas consigam viver umas com as outras, para que ela consiga viver com ela mesma. Porque se ela estiver com Jesus, ela vai estar reconciliada com Deus, então ela vai ter paz com Deus, vai ter paz com ela e vai ter paz com o próximo. Se não estiver reconciliada com Deus, não tem paz com ela e não tem paz com o próximo. Percebe que é uma cadeia? O versículo continua dizendo: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mais uma vez aqui a purificação, o pecado, a solução para o pecado, o sangue de Jesus. Se dissermos que não temos pecado nenhum, comprovando o que diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram. Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Limpeza do coração é necessária. O vírus do pecado está aí, ceifando vidas. E o remédio já está aí. Quando eu estava pensando nisso, eu coloquei aqui, ó, álcool gel. É o personagem principal, né, da limpeza do momento que nós estamos vivendo. Está caro e está em falta. Não é verdade? Quem aqui já procurou? O Davi está balançando a cabeça aqui para mim, ó. Não acha. Está caro e está em falta. Mas é o protagonista aí, né, dessa área da limpeza, dessa parte da limpeza, nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas para limpar o pecado, como nós já vimos, é o sangue de Jesus. E ele é eficaz, abundante e acessível. Não corre risco nenhum de faltar. Para mim e para você é de graça. Sabe por quê? Porque já está pago. Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário. Ele é acessível, ele é abundante e ele é eficaz. E ele está à minha e à sua disposição. Mas ninguém toma remédio se não entender que está doente. Ninguém vai tomar a vacina se não entender que tem sintomas, que tem a doença. Nós vemos aí os sintomas da Covid. Tem lá os sinais? Precisa procurar um médico. O pecado também tem os seus sintomas, que nós já vimos aqui no texto de Mateus. E a última palavra que eu quero conversar com vocês hoje, pensar com vocês hoje, é a palavra proteção. Essas 3 palavras são as mais ouvidas, né, nesse tempo que nós estamos vivendo. Isolamento, limpeza e proteção. E aí, para falar de proteção, o texto que o Senhor me concedeu foi João, capítulo 16, o versículo 33. É um versículo muito conhecido, onde a palavra de Deus diz assim, ó, Jesus dizendo: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmã, aonde está a proteção nesse versículo? Jesus aqui ele está dizendo, né, que no mundo nós teremos aflições. O que está acontecendo hoje, para Deus não é surpresa. Jesus já tinha falado. No mundo nós teremos aflições. Muito se fala aí que depois que passar esse tempo, provavelmente teremos aí grandes problemas com relação à economia. Então, passando essa, vai vir outra. Passando a outra, vai vir outra. E assim vai indo. Então, Jesus ele já falou, no mundo tereis aflições. Mas, tende bom ânimo, tende fé, tende esperança. Por quê? Porque Jesus está declarando aqui, ele está dizendo, eu venci o mundo. Então, em Jesus está a minha e a sua proteção. Porque Jesus, tudo isso que nós estamos vivendo aqui agora, Jesus ele já venceu. Jesus ele já venceu o mundo. Jesus ele já venceu o pecado. Jesus ele já venceu a morte. Por mim e por você. Então, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, nós podemos ter bom ânimo. Nós podemos ter esperança. Nós podemos ter fé. Por quê? Porque Jesus já venceu todas essas coisas. E ele é aquele que nos dá a paz. Olha só o que ele fala aqui, ó. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, diante de toda essa situação, é possível termos paz. Porque a nossa paz é Jesus Cristo. Ela não é a paz como o mundo dá. Como é a paz que o mundo dá? É aquilo de você ter o dinheiro no banco. Hoje, Deus está fazendo algo tremendo, né? No meio de tudo essa situação, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, né? Para o bem daqueles que amam a Deus.
Muitas das vezes as pessoas confiam muito na força do seu braço. Confia no seu emprego, confia no seu salário, confia nas suas posses, na sua posição, confia no eu. Mas diante desse cenário que nós estamos vivendo, as pessoas estão sem trabalhar, muitas não estão tendo o seu salário, aí estão liberando aí a ajuda, né, do governo, mas assim, o que essa situação está mostrando para nós? Aonde verdadeiramente está a nossa confiança? Porque a humanidade hoje, diante dessa situação, ela está sendo confrontada. Aonde está a sua força? E a situação está nos mostrando que em nós não há força nenhuma. Então, é o momento de nós reconhecermos que verdadeiramente nós podemos e devemos depender de Deus. Confiar em Deus. Porque Ele, sim, nos dá a paz que o mundo não dá. Ainda que falte dinheiro no banco, ainda que a porta do emprego feche, ainda que o Covid chegue, ainda que a doença tome conta, ainda que o corpo se vá, ainda assim, nós sabemos em quem nós temos crido, porque a nossa confiança não está na força dos nossos braços. A nossa confiança não está nos cientistas se vão ou não descobrir a cura, a vacina para o Covid. Não, a nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está em Jesus Cristo. Nós entendemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que se ele permitiu que nós passássemos por este tempo a propósitos, então que a gente possa, que nós possamos nesse tempo elevar os nossos olhos para os montes, crendo que é de lá que vem o nosso socorro. Jesus já nos livrou do pior, que é a morte eterna. Tem algo que ele não poderia nos livrar? Existe algo que ele não poderia fazer por nós? Então, que fique essa palavra no meu e no seu coração. Isolamento, limpeza e proteção. As três. Para as três, a resposta é Cristo. Eu escutei uma frase essa semana e eu gostei muito dela. E essa frase diz assim: por causa da situação, do isolamento, né, de estar sendo privado aí do dia a dia, das coisas que estamos acostumados, muitos estão querendo voltar ao normal. Eu quero que a minha vida volte ao normal, né? E aí eu vi uma frase interessante que eu quero compartilhar com os irmãos, que diz assim: não podemos voltar ao normal, porque o normal era exatamente o problema. Precisamos voltar melhores. Então, que quando tudo isso passar, que nós possamos voltar melhores. Então, se você quer voltar melhor, volte com Cristo. Volte com Jesus. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor ministrou no meu coração. Tem mais algum aviso? Não? E eu gostaria de orar agora com a igreja, agradecendo a Deus por este momento, agradecendo a Deus pela palavra. Foi dessa forma que o Senhor ministrou no meu coração. E eu creio que em nome de Jesus, assim como foi bênção na minha vida, que tenha sido bênção na vida dos irmãos também. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque mesmo diante de toda essa situação, ó Pai, que estamos vivendo, nós podemos ter a certeza, Pai, que em Ti nós temos proteção, Pai. Em Ti, Senhor, nós temos, ó Deus, aquilo que pela força do nosso próprio braço nós não poderíamos ter, Pai, que é, Senhor, a reconciliação com o nosso Deus, que é, Pai, a comunhão, Pai, poder voltar à condição de filho, poder te chamar de Pai, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque mesmo diante de uma situação, meu Pai, de uma crise como essa que estamos vivendo, o Senhor nos mostra o teu amor, o Senhor nos dá a sua paz, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos levanta, o Senhor nos anima, o Senhor nos dá a fé, nos dá a esperança, Deus, de que dias melhores estão por vir, Pai. E é por isso, ó Deus, que eu quero te agradecer, Senhor, neste momento, pelo teu amor, Senhor, derramado ali naquela cruz, ó Pai. Porque o Senhor, meu Pai, provou, meu Pai, o quanto o Senhor nos ama, Pai. Que esta palavra venha alcançar os corações, que essa palavra venha alcançar os lares, ó Pai. Que possamos verdadeiramente, ó Pai, viver tempos diferentes, ó Pai, depois que tudo isso passar, que possamos nos redescobrir, Senhor, que possamos redescobrir a nossa família, que possamos redescobrir o amor, que possamos redescobrir a fraternidade, que possamos redescobrir, Pai, a união, que possamos redescobrir o que verdadeiramente é se importar com o próximo, Deus, que possamos nos redescobrir, Senhor, o que é olhar para as pessoas na rua. Deus, hoje nós saímos na rua e não vemos as pessoas. Eu estava vindo para a tua casa e não tinha ninguém na rua, Deus. E quantas das vezes nós temos isso todos os dias e não damos valor?
Poder chegar na tua casa, Pai, e ver os meus irmãos aqui, Senhor, prontos, meu Pai, dispostos para te adorar, para te buscar, para aprender do Senhor. Deus, quantas coisas nós estamos aprendendo neste tempo, ó Pai, que nós tínhamos todos os dias, mas não dávamos valor, não enxergávamos como elas verdadeiramente são. Por isso, Pai, em nome de Jesus, neste tempo que foi permitido pelo Senhor, que nós possamos, ó Pai, ser ensináveis, que nós possamos, ó Pai, olhar para tudo isso que está acontecendo e de tudo isso tirar o bom, de tudo isso tirar os ensinamentos, poder crescer como ser humano, poder crescer como filho do Senhor nessa terra e poder compartilhar, Pai, do seu amor, poder compartilhar que verdadeiramente em Ti é em quem nós temos crido, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Eu quero te agradecer, Pai, por todas as famílias, ó Deus, que puderam acompanhar, Pai, este culto, e que o Teu Santo Espírito, Pai, venha ministrar no coração de cada uma delas, ó Deus, segundo os Teus propósitos, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor não se limita às nossas deficiências, o Senhor não se limita, Pai, às nossas dificuldades. Muito obrigada, Deus, por este momento. Agradeço a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor. Muito obrigado pelos irmãos que puderam acompanhar e que o Senhor nos conceda aí um restante de semana abençoado. E domingo que vem temos aí o culto de manhã, temos o culto à noite e estaremos novamente online juntos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Nunca tive valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.